Olá, amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube para juntos mergulhar na riqueza da Palavra de Deus e absorver todos os ensinamentos a qual o Senhor então quer nos instruir. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos então vivenciando o dia 4 de julho de 2018, dentro da 13ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje proposto pela nossa igreja é o evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, à região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 possessos, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma manada de muitos porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E todos os porcos se precipitaram pelo despenhadeiro para dentro do mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade contar tudo, também o que houve com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora da região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando a 13ª semana do Tempo Comum e podemos então visualizar no decorrer de toda a semana a atitude de Jesus que vem iluminar a nossa vida, a nossa caminhada de fé, nos ajudar a fazer a experiência concreta desse Deus de amor que está no meio de nós. Mas é interessante que, na primeira leitura proposta para a liturgia de hoje, extraída do livro do profeta Amós, o profeta vai nos dizer o seguinte: Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor dos Exércitos vos assistirá. Então, se nós queremos, de fato, trilhar os caminhos do Senhor, é só buscar o bem e nos afastar do mal. Fácil? Não, difícil. Porque, infelizmente, somos constantemente tentados a poder, então, sempre trilhar o caminho contrário aos caminhos do Senhor. E a sociedade de hoje não é diferente. Se lá na sociedade, na época de Amós, as pessoas estavam, então, adulterando o peso dos produtos, balanças, que marcavam uma coisa e o peso era outro, pessoas, então, cada vez excluindo, marginalizando, oprimindo os pobres. Hoje não é diferente. Hoje vivenciamos essa mesma realidade, é claro, de uma maneira diferente. E o profeta, então, ele nos convida para que nós possamos, então, reorientar a nossa vida para os caminhos do Senhor, abandonando todo tipo de injustiça. Porque o profeta insiste, vai nos dizer: do que adianta todo culto, todo dízimo, tudo aquilo que nós fazemos, se a religião ela não muda a nossa vida, não transforma nosso jeito de ser. Então, religião, ela deve primeiramente passar na minha vida e mudar, me ajudar a mudar a minha vida. Agora, infelizmente, tem gente que passa pela religião, mas a religião não passa por ela. Ou seja, da mesma forma que entra, ela sai. E muitas vezes até pior. Então o profeta Amós, ele nos chama a atenção para esse dado, para que nós possamos então viver. Porque do que adianta oferecermos ali belos cultos, hinos, louvores, cantarmos ao Senhor, se a nossa vida não condiz com aquilo que nós então louvamos, com as palavras que nós proferimos a Deus. Então é preciso converter-se. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, através do profeta Amós, para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos, com o salmista de hoje,
rezarmos juntos, aclamarmos a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Ou seja, clamar a Deus que nos ajude a poder então mostrar essa salvação que está em Deus. Mas como nós poderíamos fazer isso? Vivendo a palavra, testemunhando aquilo que nós então professamos enquanto fé. É um empenho, um esforço, a qual nós somos então convidados, chamados, porque muitas pessoas de hoje, elas estão acostumadas até mesmo com o mal, com o erro, com a dor, o sofrimento. O ser humano é um ser espetacular, maravilhoso, criado por Deus, que tem essa possibilidade de poder então se adaptar a todas as situações e condições. Por exemplo, a pessoa, ela está passando dificuldade aqui em São Paulo, ela muda para o Nordeste, para o interior, e é claro, vai passar um tempo de transição, de adaptação, mas vai se habituar. Vai para um outro país, outro estado, mais quente, mais frio, ela vai se habituar. O que nós não podemos é nos habituar com o pecado, com o erro, com o sofrimento. É preciso mudar de vida. Deus não quer isso de nós, não. Então, se nós, de fato, deixarmos que essa palavra mude o nosso jeito, a nossa forma de ser e de viver, com certeza poderemos também realizar aquilo que o salmista de hoje nos convida, mostrar a salvação que vem de Deus. É preciso que a salvação primeiro passe pela minha vida para que ela chegue também à vida do meu irmão. E assim nós podemos então olhar para o Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir, o Evangelho de São Mateus. Nós temos então Jesus que está anunciando o reino de Deus. E ele chega agora num território pagão, lá na região dos Gadarenos. E é interessante porque essa região ela é uma região típica, própria da criação de porcos. E Jesus, ao chegar naquele local, ele se depara com dois possessos, que vêm então ao encontro de Jesus. E nos diz então Mateus que esses possessos eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E olha que interessante. Eles vão então questionar Jesus: o que vieste fazer aqui, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? E aqui então até mesmo, ou seja, os primeiros a poderem então reconhecer Jesus como Filho de Deus são os demônios. Eles que então reconhecem Jesus como Filho de Deus, ao contrário das pessoas que estão à volta de Jesus. Vamos adiante no diálogo dos possessos com Jesus. E Jesus então, ele quer libertar aqueles dois homens, porque foi para isso que ele veio ao mundo. E ali então havia uma manada de porcos ali próximo, e os próprios demônios vão então pedir a Jesus que se expulsa eles, que expulse, que mande ir para aquela manada. E Jesus então diz: ide. E eles vão, e o homem fica liberto. Só que as pessoas que estão à volta, ao ver isso, porque os porcos, ao poder então receber os espíritos impuros, eles se lançam o precipício abaixo e morrem todos afogados. E logo todos saem correndo e vão contar à cidade toda aquilo que estava acontecendo. E qual a atitude dos moradores daquela região? Se alegram? Não, pelo contrário. Eles vão ao encontro de Jesus. E o que eles falam para Jesus? Eles pedem uma cura, alguma coisa? Não, eles pedem que Jesus se retire do meio deles. Olha só, Jesus é rejeitado pelos moradores daquela região. Mas por que isso? Porque as pessoas estão preocupadas com o financeiro. Não é somente nos dias de hoje que as pessoas então buscam o dinheiro diante de todas as circunstâncias. Não mede esforço para poder então alcançar o dinheiro. É o que eles estão preocupados. Olha, se Jesus continuar aqui no meio de nós, nós vamos à falência, porque os porcos morreram. E vai que isso acontece de novo. Nós vamos falir, a cidade toda vai então passar fome. E eles preferem rejeitar Jesus, expulsam Jesus dali. Meus queridos amados irmãos, podemos condenar esses nossos irmãos? Claro que não. Mas por quê? Porque nós também muitas vezes temos essa mesma atitude. Quer um exemplo?
Quando nós temos então a oportunidade de poder então, vamos supor, a pessoa está tirando uma habilitação. Ela então faz todos os trâmites necessários, a formação, preparação, chegando lá no finzinho, teste prático. A pessoa então ela vai fazer o exame, só que sabemos muito bem que infelizmente hoje em dia as pessoas arrumam aquele jeitinho e é oferecida a oportunidade à pessoa de comprar o exame. E a pessoa, muitas vezes, ela não mede esforço, porque vai então arrumar desculpa, dizendo, mas eles vão me reprovar de todo jeito. Ou seja, a pessoa, ela quer justificar com um erro algo que nem sabe se vai assim acontecer. Por quê? A pessoa, se ela se preparou, ela tem então ali confiança de que pode, está preparada para isso. E vai lá, então faz todo o percurso e pode passar. Pode ser reprovado? Pode também. Porque o nervosismo e tantas outras coisas nos impede, muitas vezes, de poder fazer aquilo que nós, então, faríamos numa situação, né, sem pressão. Mas as pessoas preferem sempre o jeitinho mais fácil. Então, quando nós temos esse tipo de atitude, nós estamos fazendo o quê? Expulsando Deus da nossa vida. Espera aí, Senhor, deixa eu dar um jeito nisso aqui e depois eu volto. Aí vamos olhar para a primeira leitura do que adianta do sacrifício, as rezas, novenas, as campanhas, se a minha atitude ainda é de pecado. Temos a oportunidade de poder então, por exemplo, aqueles que têm TV a cabo em casa, vai lá, faz um gato, compra um aparelho, enfim. Não vou aqui me estender e me prolongar muito. Mas nós também agimos dessa mesma forma que esse povo. Temos a oportunidade de escolher, de enxergar Deus agindo na nossa vida, nos libertando, e nós então recusamos, rejeitamos. Não, Senhor, eu não quero isso. Mesmo que inconscientemente. Então, não podemos tacar pedras às pessoas, porque nós também devemos olhar para a nossa vida e perceber se nós também não agimos assim. E aqui são alguns exemplos, mas temos vários outros aí que nos levam a poder refletir, meditar, se também nós não agimos dessa forma. E assim, nós deixamos de experienciar Jesus, que vem abrir novos caminhos para nós. Se os dois processos, eles então não permitiam ninguém passar por aquele caminho, agora Jesus então libertou novamente o caminho para que as pessoas pudessem passar, transitar. E assim também na nossa vida. Jesus quer expulsar o mal de nós, mas nós precisamos contribuir. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos então viver a sua palavra, para que a palavra de Deus possa então transformar a nossa vida e nos ajude a configurar o nosso ser ao ser Jesus Cristo, porque Ele é um modelo, exemplo para cada um de nós. E assim, com certeza, poderemos mostrar ao mundo a salvação que passa pela minha vida e quer alcançar todos aqueles que estão à minha volta. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa caminhada. Interceda junto ao seu Filho Jesus por cada um de nós, para que a nossa missão de sermos protagonistas numa nova história, de sermos sal na terra e luz no mundo, possa obter êxito pela graça de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, muito obrigado pela sua presença, sua companhia, amiga e fraterna através desse nosso canal. Agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, quantas pessoas aí compartilhando, se inscrevendo, deixando o seu like. Muito obrigado mesmo, de coração. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a você encarecidamente, é fácil, é só você clicar aqui embaixo no vermelho e inscrever-se. E venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos também a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus possa também libertar tantos irmãos que se encontram ainda nos dias de hoje possessos diante do mal que está à nossa volta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.